A última tática da Rússia são as bombas planadoras, porque, quando você está com pouca estratégia, joga bombas de longe e espera o melhor. Claro, eles podem lançar essas bombas de dentro de suas próprias fronteiras, mas isso apenas mostra o quanto estão com medo de entrar na luta real. Mas a Ucrânia, eles não estão mais jogando na defesa. Depois de meses lidando com esses ataques distantes, a Ucrânia já teve o suficiente. Eles não estão apenas mantendo seu território, eles estão invertendo o jogo. Agora a Ucrânia está usando as mesmas táticas de bombas planadoras, contra-atacando com suas próprias armas avançadas e virando a mesa contra a Rússia. A Rússia pensou que poderia quebrar a Ucrânia. Agora eles são os que estão sendo caçados. Vamos mergulhar em como a Ucrânia dominou essa nova era de guerra e está levando a luta diretamente para a porta da Rússia. Vamos começar com as bombas planadoras russas. As bombas planadoras são munições guiadas de precisão para ataques de longo alcance, transformando bombas lançadas por ar em armas letais, capazes de atingir alvos distantes. Ao contrário das bombas tradicionais, que exigem voo direto sobre o alvo, as bombas planadoras possuem asas e sistemas de orientação, permitindo que planem em direção aos alvos após serem liberadas de aeronaves em altitudes elevadas. A União Soviética, antecessora da Rússia, desenvolveu a tecnologia de bombas planadoras, concentrando-se na criação da família de bombas fábrica de aviões bombardeiros, que significa bombas de aviação de alto explosivo. Tem uma variante, a Fábrica de Aviões Bombardeiros 500.062, que deixou partes inteiras de cidades ucranianas em ruínas. O nome desta bomba revela suas formidáveis capacidades. O número 500 indica o peso da bomba, 500 kg, ou aproximadamente 1.100 libras. A parte 1062 indica que esta bomba foi produzida em 1962. Mas as bombas devastando a Ucrânia não são as mesmas originalmente produzidas pela União Soviética. Essas bombas eram chamadas de bombas burras, munições não guiadas lançadas diretamente em um alvo a partir de um bombardeiro. O novo Fábrica de Aviões Bombardeiros 500 possui um módulo unificado de deslizamento e correção. Um sistema de orientação e deslizamento que transforma bombas aéreas comuns em bombas planadoras com maior alcance e precisão de ataque. Isso é possível graças ao rastreador Sistema de Posicionamento Global Integrado, aletas estabilizadoras e asas desdobráveis, que permitem que a bomba deslize por até 40 milhas antes de causar impacto. Esse upgrade transformador supostamente custa cerca de $25 mil, sendo uma alternativa muito mais barata que mísseis de cruzeiro e balísticos, que podem custar milhões. Simplesmente, essas bombas eram baratas, mas destrutivas. Na realidade, para essas bombas, até mesmo o termo destruição soa como um eufemismo. O Fábrica de Aviões Bombardeiros 1500, por exemplo, é apelidado de destruidor de edifícios por um motivo. Essa monstruosidade pesa impressionantes 1,5 toneladas e pode gerar um poder explosivo muito superior ao da artilharia tradicional. Moscou já anunciou planos para criar bombas planadoras ainda maiores. A Fábrica de Aviões Bombardeiros 3.000 de 3 toneladas e a Drel, que contém munições de fragmentação. Isso só prova que a Rússia está decidida a escalar sua brutalidade. As bombas planadoras existentes são compatíveis com aeronaves de 4ª geração, Plus e 5ª geração, tornando o bombardeiro Sukhoi Su-30 e 4000 o principal portador dessas munições na Força Aérea Russa. As bombas são presas sob as asas da aeronave, similares ao Douglas F-15 e Strike Eagle americano, e lançadas sobre seus alvos sem que os pilotos russos cruzem o espaço aéreo ucraniano. Quando essas bestas foram lançadas pela primeira vez na Ucrânia? Vamos olhar para a linha do tempo da guerra de bombas planadoras russo-ucraniana. Março de 2023, nas horas escuras. Indo para 24 de março, o silêncio de Sumy Oblast, uma província no nordeste da Ucrânia, foi estilhaçado pelo rugido de aeronaves russas acima. Esses jatos lançaram 11 munições posteriormente identificadas como as bombas FAB-500 modificadas. Essa foi a primeira vez que bombas inteligentes deslizantes foram usadas na Ucrânia. Contudo, a Ucrânia não pretendia apenas aceitar essa nova onda de destruição. O país estava se esforçando para obter suas próprias bombas deslizantes.
As JDAMs, desenvolvidas em conjunto pela Força Aérea e Marinha dos Estados Unidos da América, apesar de se assemelharem às russas, elas são muito mais sofisticadas. O objetivo deles sempre foi realizar ataques de baixo risco e alta recompensa, minimizando danos colaterais, algo que a Rússia desconhece. A versão das munições guiadas com precisão que chegou à Ucrânia foi a Joint Direct Attack Munition, Extended Range, uma bomba avançada, lançada do ar, equipada com um kit de asas suplementar para maior alcance. O design aprimorado do Joint Direct Attack Munition Extended Range permite atingir alvos a uma distância impressionante de até 45 milhas, triplicando efetivamente o alcance original do Joint Direct Attack Munition de cerca de 15 milhas. O Joint Direct Attack Munition é reconhecido por sua notável precisão, acertando a poucos metros do alvo. Sua capacidade de disparar e esquecer permite que a aeronave lançadora recue imediatamente após soltar a bomba, aumentando a segurança e a sobrevivência da tripulação. Na prática, os pilotos ucranianos podiam atacar alvos russos de alto valor, como postos de comando, depósitos de munição e outras infraestruturas críticas, a uma distância segura, fora do alcance letal das defesas aéreas russas. Até 31 de março de 2023, a Ucrânia confirmou o uso das bombas de precisão Joint Direct Attack Munition em combate. Yuri Inyat, porta-voz do comando da Força Aérea Ucraniana, foi direto sobre isso. Ele iniciou sua exposição mencionando o uso de bombas Joint Direct Attack Munition. Inyat também afirmou que, apesar de um pouco menos potentes, a precisão dessas bombas as torna uma ferramenta formidável na luta. Embora os detalhes sobre os tipos de JDAMs fossem escassos, especulações sugeriam que a Ucrânia poderia estar usando bombas de 226,8 kg, ou até de 453,592 kg, em vez das versões mais pesadas de 907,48 kg. Por isso, o INAT as considerou um pouco menos poderosas. Relatórios também sugeriram que a Ucrânia recebeu apenas um suprimento limitado dessas bombas, suficiente para alguns ataques críticos. Um desses ataques ocorreria cerca de um mês depois, durante a Batalha de Bakhmut, em abril de 2023. A Batalha de Bakhmut, uma das mais intensas da guerra russo-ucraniana, ocorria desde o início de julho de 2022. No começo de 2023, os combates viraram uma brutal guerra urbana, com as tropas ucranianas recuando para defender o centro da cidade. Em 26 de abril, em meio ao caos, a Força Aérea Ucraniana executou um ataque preciso. 2 MiG-29 subiram ao céu e lançaram 4 bombas deslizantes, GBU-62B, Joint Direct Attack Munition, de 227 kg em um prédio alto na parte controlada pelos russos de Bakhmut. O prédio foi alvo para impedir seu uso como posto de observação ou posição de combate. Apesar de não ter mudado o resultado final da batalha, em que as forças ucranianas perderam o controle de Bakhmut, o ataque mostrou a eficácia do bombardeio de precisão no conflito, provavelmente forçando os russos a adaptarem suas táticas. Provavelmente é por isso que a Rússia usou bombas planadoras na Batalha de Avdiivka contra as forças ucranianas, em janeiro de 2024. Embora Avdiivka tenha sido um campo de batalha contestado desde 2014, a última batalha de Avdiivka começou em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão em grande escala da Rússia à Ucrânia. Contudo, foi em 2024 que as forças russas estabeleceram superioridade aérea limitada e reivindicaram a vitória, marcando seu primeiro grande ganho territorial em 9 meses. Bombas planadoras foram uma grande parte deste ganho. Em uma jogada decisiva, a Rússia desencadeou uma torrente de bombas planadoras sobre as posições ucranianas, explorando sua simplicidade e custo-benefício. Relatórios apontam que aviões russos lançaram mais de 600 bombas planadoras FAB em Avdiivka em apenas 4 semanas, devastando as defesas da cidade. Segundo o Instituto para o Estudo da Guerra, a maior dependência de bombas aéreas guiadas permitiu à aviação russa eliminar as forças ucranianas entrincheiradas. A Batalha de Avdiivka aparentemente encorajou os russos, que intensificaram o uso de bombas planadoras de forma imprudente. Segundo o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, em março de 2024, a Rússia lançou mais de 3.000 bombas planadoras sobre a Ucrânia. Em abril de 2024, mais 3.200.
Agravando a situação, a Rússia começou a bloquear com êxito as munições fornecidas pelos Estados Unidos da América, prejudicando seriamente as capacidades defensivas da Ucrânia. Mas, novamente, nem os Estados Unidos da América, nem a Ucrânia ficaram inertes. Então, os Estados Unidos da América pressionaram para acelerar o envio de armas avançadas, como a bomba de pequeno diâmetro lançada do solo, Ground Launched Small Diameter Bomb. Esta arma inovadora combinou uma bomba planadora guiada por precisão, a GBU-39B, com um motor de foguete de 227 mm, permitindo que lançadores terrestres atingissem a partir de uma distância de aproximadamente 93 milhas. Maio de 2024. Os Estados Unidos da América buscaram formas de auxiliar a Ucrânia a vencer a devastadora guerra de bombas planadoras. A Força Aérea dos Estados Unidos da América iniciou a aquisição de mais Seekers para melhorar as bombas Joint Direct Attack Munition Extended Range enviadas à Ucrânia, possibilitando que elas mirem diretamente nos bloqueadores de sistema de posicionamento global. Essa ação foi outra resposta à crescente preocupação de que a interferência russa poderia prejudicar a eficácia das munições guiadas por sistema de posicionamento global fornecidas pelo Ocidente, incluindo os JDAMIRs. Esses avanços eram urgentes, pois a eficiência de armas fornecidas pelo Ocidente, como as rodadas de artilharia de precisão Excalibur, caiu de 70% para 6% em semanas, à medida que as forças russas adaptavam suas capacidades de guerra eletrônica. A Rússia passou a depender de bombas planadoras na nova ofensiva lançada em Kharkiv Oblast, no leste da Ucrânia, usando-as para abrir caminho às tropas terrestres. Segundo relatos, mais de 200 bombas planadoras foram usadas em uma semana para atingir Vovchansk. O chefe de polícia local, Oleksiy Kharkivsky, descreveu as consequências dos ataques, destacando o impacto horrível nos civis. Nos últimos 6 meses, sofremos ataques de bombas planadoras regularmente, cerca de 5 a 10 por semana. Mas este mês tivemos muito mais do que nunca, ilustrando a natureza crescente do assalto, ele compartilhou. A Ucrânia iniciou contra-ataques, mirando posições russas no Kherson Oblast, sul do país. Com um espírito guerreiro indomável, as forças ucranianas usaram bombas guiadas Joint Direct Attack Munition Extended Range para atingir postos de comando russos e depósitos de mísseis de artilharia, perto da aldeia de Chalburda. Isso não foi apenas uma retaliação, foi uma declaração de que a Ucrânia não recuaria diante da agressão. Contudo, alguns especialistas militares creem que esses ataques visavam preparar a chegada futura de F-16. Você descobrirá por que isso foi uma ideia brilhante mais tarde no vídeo, junho de 2024. Com a Rússia lançando até 1000 bombas planadoras na Ucrânia em uma semana, as forças ucranianas travam uma luta desesperada para contra-atacar esse assalto avassalador. Apesar de não conseguirem se defender contra as bombas planadoras russas, eles poderiam atacar alvos russos com suas próprias bombas planadoras. Por isso, a Força Aérea Ucraniana está transformando sua frota remanescente de MiG-29 e Su-27 em plataformas de ataque de precisão, equipando essas aeronaves com bombas de pequeno diâmetro dos Estados Unidos da América. Buscaram mudar o rumo da situação. Essas 131 kg com 111 km devido à orientação por satélite e asas retráteis permitiriam aos pilotos ucranianos engajar vários alvos em uma única saída, minimizando a exposição às defesas russas. Cada MiG armado com SDMs de $40 mil cada representava uma nova capacidade, permitindo à Ucrânia contra-atacar com precisão e eficiência. Porém, a árdua realidade persistia. Apesar da inovação e determinação, o fornecimento de SDBs e outras munições permaneceu muito baixo. França prometeu 50 bombas deslizantes ar-solo. MES e Estados Unidos da América forneceram JDAMs adicionais do contrato de dólares americanos, 41,4 milhões de 2023. Mas os números ficaram aquém da Rússia, que podia produzir 3.000 kits de bombas deslizantes mês. Esta produção impressionante permitiu à Rússia focar em outro alvo, a Oblast de Donetsk, no leste da Ucrânia. Como sempre, esses ataques desconsideraram a vida civil. E um único ataque em 27 de junho resultou em várias baixas civis em Turetsk, Seliadova e na vila de Yasenova. Em Seliadova, a cerca de 15 quilômetros da linha de frente no distrito de Pokrovsk, 7 prédios altos, 5 casas, 3 edifícios administrativos e 4 carros foram danificados.
Agosto de 2024. Em uma das ações mais audaciosas desde o início da invasão da Ucrânia, as forças ucranianas lançaram uma incursão no Oblast de Kursk, na Rússia, em 6 de agosto, entrando em confronto com as forças armadas e a guarda de fronteira russas. Segundo a Rússia, no primeiro dia, mais de 1.000 soldados ucranianos atravessaram a fronteira com tanques e blindados, obrigando o país a decretar estado de emergência em Kursk e enviar reservas para a região. Como esperado, essa ação corajosa também fez a Rússia adicionar outro alvo à sua crescente lista de objetivos militares, o Oblast de Kursk. Quanto mais a Ucrânia avançava na região, mais bombas planadoras caíam sobre ela. Após 3 semanas da incursão sem precedentes na Ucrânia, as tropas do país capturaram quase 500 milhas quadradas de território russo e 100 assentamentos. A Rússia lançou 27 bombas planadoras em um único dia. A Rússia iniciou bombardeios em assentamentos fronteiriços no Oblast de Sumy, na Ucrânia, que faz divisa com o Oblast de Kursk. Em resposta, autoridades ucranianas iniciaram um plano para evacuar 45.000 residentes da região. A medida foi a única opção viável, pois a Rússia intensificou os ataques, visando a região até 88 vezes em um único dia, 22 de agosto, causando 209 explosões. Em setembro de 2024, surgiram relatos de que a Ucrânia embarcou em um projeto para criar bombas planadoras domésticas, transformando munições soviéticas em armas de precisão. Engenheiros ucranianos tiveram um avanço, testando com sucesso uma nova bomba planadora para seus bombardeiros Su-24 modelados após armas ocidentais como o martelo francês. Essas bombas possuíam sistemas de orientação por sistema de posicionamento global e propulsores de foguete, permitindo alcances de até 64 quilômetros. Levará tempo antes que as fábricas possam produzir essas munições em massa na escala necessária para igualar a campanha de bombardeio da Rússia. Infelizmente, a Rússia continuará a aterrorizar cidades e regiões ucranianas com bombas planadoras, como fez em setembro. Em uma única semana, de 16 a 22 de setembro, a Rússia lançou mais de 1.000 armas aéreas contra a Ucrânia, segundo Zelensky. Esse número incluiu mais de 900 bombas guiadas. Em 29 de setembro, a Rússia mirou a cidade de Zaporíjia, no sudeste da Ucrânia, a cerca de 31 milhas das linhas de frente. O ataque noturno com bombas planadoras feriu ao menos 16 civis e destruiu diversos prédios residenciais. O ataque a Zaporíjia foi sinistro, pois a cidade era um refúgio para civis ucranianos que fugiam dos combates no leste. Parece que a Rússia nunca perde uma oportunidade de provar seu compromisso em mirar nos mais vulneráveis entre a população ucraniana. Outubro de 2024. A mesma velha agressão implacável. Em meados de outubro, Zelensky informou que a Rússia lançou cerca de 900 bombas aéreas guiadas em uma semana. E como se essa figura horrível não bastasse, também lançou 40 mísseis e 400 drones de combate diversos. A escala dos bombardeios mostrou uma nação determinada a infligir danos máximos à infraestrutura e aos civis da Ucrânia. Mas então algo mudou. Novembro de 2024. Novembro iniciou seguindo o mesmo padrão sombrio, observado ao longo do outono. As forças russas seguiram lançando uma enxurrada de bombas planadoras diariamente. O ataque mais notável ocorreu em 11 de novembro, quando bombas planadoras, drones e um míssil balístico atingiram cidades no sul e leste da Ucrânia, matando pelo menos 6 civis e ferindo outros 30. Zelensky condenou os ataques russos como uma estratégia calculada para aterrorizar civis e minar sua determinação. Diariamente, a Rússia comete o mesmo terror, com alvos civis se tornando vítimas cada vez mais frequentes da guerra indiscriminada de Moscou, enfatizou o presidente ucraniano. Em meio ao caos, um vislumbre de esperança veio da entrega de kits de bombas deslizantes, JDAMIR, pela Austrália. Esta entrega faz parte de um enorme pacote de ajuda militar de 168 milhões que a Austrália anunciou em julho. Desde o início da guerra, a Austrália enviou mais de 1 bilhão em ajuda, sendo quase 870 milhões de dólares em apoio militar. É um grande compromisso, e esta última entrega mostra que a Austrália não vai recuar tão cedo. Os Joint Direct Attack Munition, ERs, foram retirados das reservas da Força Aérea Real da Austrália, que parou de usá-los em 2021.
A chegada de um número incerto de Jadans marcou um aprimoramento significativo no arsenal da Ucrânia, mesmo em meio a ataques implacáveis contra o país. Mas em poucos dias, esses ataques perderam força. As bombas aéreas guiadas pela Rússia caíram mais de 50%. Em 20 de novembro, a Rússia atingiu a Ucrânia com 138 bombas, o maior número em um único dia desde o início do conflito. Então, o que aconteceu? A Rússia teve uma mudança de coração, sentindo de repente remorso por seus brutais bombardeios? Claro que não. Não, a Rússia simplesmente ficou assustada. Em 17 de novembro, o presidente Joe Biden finalmente autorizou a Ucrânia a usar armas ocidentais de longo alcance para atingir território russo. Assim, a Ucrânia revidava mais forte do que nunca. Os mísseis Atacuns dos Estados Unidos da América e os Storm Shadows britânicos revelaram à Rússia como é estar na ponta receptora de ataques incansáveis. Mas a Ucrânia não aliviou. Mesmo com a redução pela metade, centenas de bombas planadoras ainda caíam como chuva, cada uma devastadora por si só. A Ucrânia confirmou que estava realmente planejando equilibrar a situação. Anatoly Balievich, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia, confirmou que a Ucrânia estava construindo suas próprias bombas aéreas guiadas. Estamos trabalhando ativamente nisso. Acho que alcançaremos tal sucesso. Ele relatou ousadamente em 24 de novembro, deixando claro que a Ucrânia não planejava apenas sobreviver. Dezembro de 2024, menos bombas planadoras caíam sobre as cidades ucranianas. O total diário caiu para menos de 50, com apenas 5 dos 12 dias superando esse número. Até o fim do mês, a média diária era de 40 ou menos. Parecia que a Rússia estava muito preocupada em manter suas aeronaves fora do alcance dos mísseis de longo alcance da Ucrânia para manter seu bombardeio. Attack-Hams e Storm Shadows estavam atingindo aeródromos militares russos, forçando bombardeiros russos, como o Su-34, a recuar mais de 370 milhas das linhas de frente. Essa mudança estratégica reduziu drasticamente a capacidade dos russos de lançar seus devastadores ataques aéreos, prejudicando significativamente suas operações. Janeiro de 2025. O novo ano trouxe mais alívio para a Ucrânia. Em algumas áreas do país, houve até 70% menos ataques do que no verão. Em vários dias, a Rússia lançava somente algumas dessas munições letais. Os analistas sugeriram outra explicação possível para essa mudança significativa. Os jatos de combate F-16, mencionados anteriormente, tiveram sua estreia em combate em agosto, mas agora sua presença começava a fazer diferença significativa. Os pilotos russos, antes audaciosos, agora hesitavam em voar perto da fronteira. Porque esses F-16S não são apenas para exibição, eles são uma verdadeira ameaça nos céus. Independentemente da causa da redução dos ataques com drones, uma coisa é certa. Pode ser ano novo, mas a Ucrânia não deve comemorar ainda. As bombas planadoras russas continuam sendo uma grande ameaça. As munições guiadas com precisão, apesar de menos frequentes, causam enormes danos quando atingem seus alvos. Os ataques ucranianos a aeródromos e depósitos de munições russos reduziram o número de bombas planadoras, mas são apenas uma solução temporária. Yehor Chernev, parlamentar ucraniano, afirmou que as bombas guiadas ainda são um problema para a Ucrânia, pois não conseguem interceptá-las. Apesar dos ataques russos com bombas planadoras terem diminuído, eles continuam. Apenas algumas semanas em 2025, a Rússia lançou um ataque mortal em Zaporizhia, matando mais de uma dúzia de civis e ferindo mais de 30. Isso lembra a Ucrânia e o mundo que, apesar da redução nos ataques, essas bombas ainda estão à espreita, prontas para atacar inesperadamente. Com tantas mortes e ferimentos de inocentes se acumulando, uma pergunta surge. As bombas planadoras podem ser decisivas na guerra da Ucrânia? A resposta é mais complexa do que aparenta. As bombas planadoras, com todo o seu poder destrutivo, são apenas uma parte de um quadro muito maior. Essas armas são aterrorizantes, mas a guerra não será vencida só pelo terror. O resultado será moldado por meios mais simples e tradicionais. Dependerá dos elementos essenciais. Quem pode manter suas tropas abastecidas e resistir ao desgaste implacável do atrito? Qual sua opinião? Qual lado prevalecerá? E qual será o papel futuro das bombas planadoras na guerra, considerando os novos ataques de longo alcance?
Compartilhe seus pensamentos e teorias nos comentários abaixo. Confira agora. Ucrânia usa arma romana antiga para parar os russos. Ou clique neste outro vídeo.